Então, hoje, nós vamos estudar permutações e arranjos com repetições. A gente vai ver o que significa permitir repetição nessas duas técnicas de contagem. Então, nós vamos começar com as permutações com repetição. Vamos fazer uma pequena introdução com exemplos e vamos dar a fórmula para o número de permutações com repetição. O primeiro exemplo. Comprei 5 lapiseiras, 2 brancas, uma azul, uma preta e uma verde, para dar de presente a meus amigos João, Rita, Luísa, Gabriel e Felipe. De quantas maneiras diferentes posso distribuí-las? Aqui tem uma ilustração, tem aqui os meus 5 amigos, tá? Desculpe. Aqui tem uma possibilidade. Uma lapiseira branca para João, outra para Rita, depois azul para Luísa, preta para Gabriel, verde para Felipe. Observem uma coisa. A troca de lapiseiras entre João e Luísa modifica a distribuição, porque no caso João estaria recebendo uma lapiseira azul e Luísa estaria recebendo uma lapiseira branca. Né? Agora, a troca de lapiseira entre João e Rita não modifica a distribuição. Né? Se eles trocarem as lapiseiras brancas entre si, eu vou ter a mesma distribuição. E aqui está o ponto sutil da contagem. Para resolver esse exercício, vamos fazer esse raciocínio baseado em permutações simples. Na etapa 1, a gente vai calcular o número de distribuições possíveis dessas lapiseiras, considerando que eu marco cada lapiseira branca para diferenciá-la da outra. Aqui tem uma ilustração. Eu marco essa lapiseira branca aqui com uma fitinha amarela, por exemplo, e marco essa outra lapiseira branca com uma fitinha roxa. Embaixo, eu troco as lapiseiras entre João e Rita, e se eu olhar para as lapiseiras marcadas, essa distribuição é diferente. Então, eu posso calcular o número dessas distribuições como permutação de 5 elementos, porque as lapiseiras brancas estão diferenciadas com essa marcação. A gente sabe que o número de permutações com 5 elementos é 5 fatorial. Mas só que não resolvi meu problema ainda, que nesse exemplo eu estou considerando distribuições iguais como sendo diferentes. Essa distribuição está sendo contada como diferente dessa distribuição, mas elas são a mesma. Então, o que eu faço? Para saber, obter o número correto, sabendo que essas duas distribuições, na verdade, são a mesma. Então, na etapa 2, eu vou reduzir as distribuições repetidas. Então, eu tenho aqui 2 elementos repetidos, são 2 lapiseiras brancas. Eu vou permutá-las. Né? Então, a permutação desses 2 elementos repetidos é igual a 2 fatorial, que é igual a 2. Isso corresponde a exatamente uma distribuição. Agora, feita a etapa 1, se eu considerar todas as 5 fatorial ou P de 5 distribuições diferentes, permutações diferentes, tá? Elas vão corresponder a 5 fatorial dividido por 2, porque cada grupinho de 2 distribuições, na verdade, é igual a uma só. Então, eu estou dividindo o meu 5 fatorial por esse 2 fatorial. Ok? Porque eu tenho que dividir
em grupinhos de 2. Esses grupinhos aqui representam a mesma distribuição. Se fossem 3 lapiseiras brancas, então eu teria 3 fatorial igual a 6 grupinhos iguais, que representariam a mesma distribuição. Então eu tenho que dividir pela permutação do número de elementos repetidos, que são as lapiseiras brancas. No caso, são 2. Então eu faço essa divisão aqui, vai dar 120 dividido por 2 igual a 60. Alguma dúvida a esse respeito? Que eu tenho que condensar várias distribuições em uma única, porque elas são, na verdade, a mesma. Então, foi um artifício que eu usei, marcando e depois reduzindo os grupinhos iguais que correspondem à mesma distribuição. Vamos para um outro exemplo. Quantos números distintos de 6 algarismos podem ser formados usando-se o dígito 1 3 vezes, o dígito 3 2 vezes e o dígito 9 uma vez? Então, isso aqui, por exemplo, é uma possibilidade. Veja que o número 3 foi usado 2 vezes, o dígito 3 foi usado 2 vezes, o dígito 1 foi usado 3 vezes. E o dígito 9, só tem 1, foi utilizado uma vez. Vamos fazer o primeiro raciocínio para resolver esse exercício, baseado em permutações simples. E o segundo, eu vou basear em combinações simples. Vamos por partes, para não acelerar muito. Vamos para o primeiro raciocínio. Eu vou fazer como no primeiro exemplo. Eu vou marcar os números repetidos com cores, para calcular o número total desses ordenamentos. Então, por exemplo, eu tenho 3 números 1. Vou marcar um com azul, o outro com preto e o outro com vermelho. E eu tenho 2 números 3. Vou marcar um com laranja e o outro com roxo. Então, vocês estão vendo que eu posso mudar, colocar o número azul 1 para o final e o número 1 vermelho para frente. Eu fiz uma troca. Tá? Considerando elementos marcados, são 2 permutações diferentes. Mas, na verdade, eu vou querer que sejam o mesmo grupo. Tá? Então, primeiro eu calculo o número de ordenamentos diferentes com algarismos marcados ou coloridos. Ora, eu tenho 6 dígitos diferentes, porque eu estou considerando que o 1 azul não é igual ao 1 preto, que não é igual ao 1 vermelho, e o 3 laranja não é igual ao 3 roxo. Então, é como se eu tivesse 6 objetos diferentes. Então, o número total, tá, de permutações aqui é 6 fatorial, é P de 6. Porque eu estou considerando números iguais como sendo diferentes, porque eu estou olhando para as cores deles. Agora eu vou fazer a técnica da redução. Eu vou reduzir os casos iguais, que são considerados como diferentes na primeira etapa. Então, está aqui um exemplo, pessoal. Na verdade, esse 1 aqui deveria ser vermelho, mas tudo bem. Eu tenho aqui o 1 azul, o 1 preto e o 1 roxo. E agora aqui eu vou mudando. Aqui eu tenho um roxo, um preto e um azul, um roxo, um azul e um preto. E aqui eu tenho todas as possibilidades de alterar, tá, os números uns. Observem que todos esses casos aí, na verdade, são iguais. São 3 números 1 e todas essas mudanças aí, na verdade, vão corresponder a um único caso. E mais do que isso, para cada caso desse, eu ainda posso desmembrar essa possibilidade em colocar o 3 laranja na frente do 3 roxo ou o 3 roxo na frente do 3 laranja. Cada uma destas ainda se subdivide em 2 para eu variar a posição desses números 3 aqui.
E, finalmente, eu poderia fazer o mesmo raciocínio para o 9. Só que o 9 só tem 1. Aqui não dá para ficar variando. Tá? Todas essas possibilidades aqui vão ser iguais a esse número aqui sem nenhuma cor. E quantas possibilidades eu tenho aqui? Aqui eu tenho 6, e para cada uma dessas eu tenho 2. Então isso vai me dar 6 vezes 2, 12. E para cada uma dessas 12 eu vou ter só uma aqui do 9, que não vai alterar. Então é 6 vezes 2 vezes 1. Permutação de 3, permutação de 2, permutação de 1. Multiplico, usando o princípio multiplicativo. Multiplico essas permutações e todas elas vão corresponder a um único número. Tá? Então, eu vou pegar, então, agora, depois da etapa 1, todas as minhas permutações, considerando números de cores diferentes, que são 6 fatorial, eu tenho que dividir por 12, que é permutação de 3, vezes permutação de 2, vezes permutação de 1, porque todas essas 12 possibilidades correspondem a um único caso. Então, eu tenho que condensar em grupos de 12, que é permutação de 3, arranjando aí, mudando a posição dos 3 números 1, vezes os 2 números 3, arranjando as posições deles aí, e depois o número 9, que só tem 1. Aqui vai me dar 12, então vai dar essa continha. Então, olha como está ficando isso. É o número total de permutações dos N elementos considerados diferentes, dividido pelas repetições do primeiro, que são 3 fatorial, pelas repetições do segundo e pelas repetições do terceiro. Esse é o total de números distintos. Ok? Esse é o primeiro raciocínio. Ficou bom esse raciocínio, pessoal? Algum problema com ele? Muito bem. Vamos, então, ao raciocínio 2. Eu esqueci de perguntar se o slide está bem visível. Alguém se importaria em me dizer que a tela está bem visível? Tá ok, professor. Ok, obrigado. Deixa eu colocar um óculos, porque eu já não estou enxergando direito. Vamos para o segundo raciocínio agora, baseado em combinações simples. Então, vamos lá. Dois números são diferentes quando as posições dos algarismos diferentes estão trocadas. Por exemplo, esse número é diferente desse, porque aqui na primeira posição eu tenho um número 1, e aqui na primeira posição eu tenho um número 3. Então, essa troca faz diferença. Agora, se eu trocasse os dois números 1 aqui de posição, isso já não faria diferença. Eu posso reformular o problema da seguinte maneira. Eu tenho 6 posições vazias. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso colocar 3 dígitos 1, 2 dígitos 3 e 1 dígito 9 nessas 6 posições? Então, a primeira etapa, considerar somente as possíveis posições dos 3 dígitos 1. Tá? E eu calculo todas as formas, os modos, de colocar esses 3 números 1 em 6 posições. Aqui é uma ilustração. Eu tenho 6 posições. Eu posso jogar esses 3 números 1 dessa forma aí, ou dessa. Então, seja N1, o número de modos de colocar 3 dígitos 1 em 6 posições. Isso vai me dar combinação de 6 somados de 3 a 3. Porque na combinação, né, a ordem dos elementos não vai importar aqui. Se eu coloquei esse 1 aqui, esse 1 aqui e esse 1 aqui, dá na mesma de trocar esses 1s de posição. Né? Eu seleciono
3 posições quaisquer para colocar os números 1. Então, no primeiro caso, eu selecionei as posições 1, 3 e 4, que é a mesma coisa que selecionar a posição 4, 3 e 1. A ordem aqui não importa, eu selecionei um subconjunto de posições. Aqui eu selecionei outro subconjunto de posições, a posição 1, a posição 3 e a posição 5. Tá? Não importa a ordem que essas posições têm, eu já selecionei essas 3 posições. Então, é como você combinar 6 posições tomadas 3 a 3. Aí, fixada uma posição, tá? Configuração para os 3 números 1, sobram 3 casas, 3 posições. Eu vou considerar as possíveis posições dos 2 números 3 nos lugares restantes. Então, aqui, se eu escolhi os dígitos 1 nessas posições, eu posso escolher os 3 aqui ou aqui. O 9 não tem muita escolha, né? Ele vai na casa que sobrar, então não precisa nem contar. N2 vai ser o número de modos de colocar os 2 dígitos 3 em 3 lugares diferentes. Se eu coloquei os dígitos 1 nas posições 1, 3 e 4, então eu tenho as posições 2, 5 e 6 para colocar os 2 dígitos 3. Então, eu quero calcular o número de modos de colocar esses 2 dígitos 3 em 3 lugares que sobram. Para pegar as combinações dessas 3 posições restantes, tomadas 2 a 2. E a última etapa não tem mistério, né? Fixada uma configuração, né, para os 3 dígitos 1 e para os 2 dígitos 3, considerar as possíveis posições para o 9, mas só sobrou uma. O N3 é o número de modos de colocar o 9 em um lugar. Aí a combinação de uma posição tomada de 1 a 1, dá 1, certo? Então, a primeira etapa, eu achei 3 posições para colocar os dígitos 1, eu tenho esse número de maneiras de fazer. Para cada uma delas, eu tenho 3 posições restantes, aí dessas 3 posições restantes, eu escolho 2 delas para colocar os 2 dígitos 3. Na terceira etapa sobrou uma posição, e nessa posição eu vou escolher ela mesma para colocar, não tem possibilidade de outra escolha, para colocar o 9. E aí eu multiplico tudo do princípio multiplicativo, porque para cada configuração dessa, eu vou ter esse número de configurações dessas, e para cada configuração de etapa 1 com etapa 2 agregada, eu tenho que colocar o 9, que é uma única possibilidade. Eu multiplico tudo, N1 vezes N2 vezes N3. Isso aqui é combinação de 6, 3 a 3. Aqui é combinação de 3, 2 a 2. E aqui é combinação de 1, 1 a 1. Multiplico tudo e vai dar esse valor aqui, que é o mesmo usando o raciocínio 1. Ufa, terminamos, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podem perguntar à vontade, que a gente repete a argumentação. Eu entendi, professor. Tá bom. Muito bem, pessoal. Aproveitem aí, tá? A aula é de vocês. Então, só colocando aqui no final, esse número aqui é permutação de 6 fatorial, porque são 6 posições, dividido 3 dígitos 1 repetidos, permutação de 3, vezes 2 dígitos 3 repetidos, permutação de 2, vezes um dígito 9, permutação de 1.
Tá bom? Lembrando que aqui embaixo, né, os números que estão aqui nesse subíndice, se eles somados, eles dão o número de cima. Então, aqui eu tenho 3 mais 2 mais 1, tem que dar 6. Então, se aqui apareceu N, e aqui apareceu um N1, um N2, um N3, a soma desses NIs vai dar o N lá em cima, para a fórmula ficar certinha. Então, o que temos em comum nesses exemplos, né? Os elementos que eu estou considerando não são necessariamente diferentes. Então, no primeiro exemplo, tinha 2 lapiseiras brancas iguais, repetidas. No segundo exemplo, eu tinha 3 dígitos 1 repetidos, 2 dígitos 3 repetidos. Então, os elementos não são necessariamente diferentes. E os elementos que são iguais, eles são indistinguíveis. As lapiseiras brancas são consideradas idênticas. Os 3 dígitos 1 são idênticos. Então, os elementos iguais não se distinguem. Cada troca de posição ou de ordem dos elementos distinguíveis corresponde a uma possibilidade. Mas a troca de posição dos elementos indistinguíveis não muda, é a mesma possibilidade, tá? E aí, para fazer a continha, a gente está usando aí variações dos princípios aditivo e multiplicativo, né? Lembrando que não são consideradas as permutações dos elementos iguais. Aqui tem a nossa definição. Entre N objetos dados, por exemplo, 5 lapiseiras, tem-se N1 elementos iguais a 1, por exemplo, 2 lapiseiras brancas, N2 elementos iguais a 2, e etc. NR elementos iguais a R, sendo os objetos A1, A2, AR diferentes, e a soma de N1 mais N2 mais NR, como eu tinha falado, dá o N, que é o total de objetos. Então, uma permutação com repetição destes N objetos é uma ordenação desses elementos, tá? Onde não são consideradas as permutações entre os elementos iguais. Ok? Aqui, voltando ao exemplo 2, né? O que nós tínhamos no exemplo 2? O objeto 1 era o dígito 1. E eu tinha 3 cópias, repetições desse dígito 1, é o N1. O objeto 2 era o dígito 3. E eu tinha 2 cópias desse dígito 3, 2 repetições. E o objeto 3 era o dígito 9. E eu tinha uma única cópia desse cara. Então, eu tinha R igual a 3 tipos de objetos diferentes. E a soma das quantidades de objetos de cada tipo dá o número total de objetos, que é N. No caso, 3 mais 2 mais 1 igual a 6. Tá? Lembrando que permutações de objetos iguais não se distinguem, é a mesma configuração. Mas permutações de objetos diferentes, como aqui, se distinguem. Tá? Meu problema é esse: dados N objetos, tais que N1 elementos são iguais a 1, N2 elementos são iguais a 2, etc. E NR elementos são iguais a R, e N é igual a N1 mais N2 mais etc. mais NR. Encontre ou encontrar o número de permutações com repetição. E o número dessas permutações segue essa fórmula. É N fatorial, que é o número total de objetos, dividido pelo número de objetos do primeiro tipo fatorial, vezes o número de objetos do segundo tipo fatorial, etc., vezes o número de objetos do tipo R fatorial. E eu posso denotar isso aqui como permutação
de N objetos, né, com repetições N1, N2 até NR. Tá bom? No exemplo dos números, eu tinha 6 dígitos, 3 do primeiro tipo, que era o dígito 1, 2 do segundo tipo, que era o dígito 3, e 1 do último tipo, que era o dígito 9. Então, o número total aí dessas permutações é 6 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 1 fatorial. Uma outra notação que a gente pode usar é permutações com repetição de N objetos, com N1 do primeiro tipo, N2 do segundo tipo, etc., até NR do Résimo tipo. Tá? Um caso particular interessante é quando eu tenho N tipos de objetos e o número de repetições de cada um deles é exatamente igual a 1. Um objeto do primeiro tipo, um objeto do segundo tipo, e etc., até um objeto do enésimo tipo. Então, se eu trocar na fórmula, dá exatamente o número de permutações de N objetos diferentes. Então, para ver como essa fórmula engloba a primeira formulazinha que a gente viu de permutação. Vamos para um exemplo que todo mundo conhece, né? Futebol. Ou, pelo menos, quase todo mundo, né? Se alguém não gosta de futebol, não tem problema. Né? Um time de futebol jogou 15 partidas em um campeonato. Venceu 7 jogos, perdeu 5 e empatou 3. De quantos modos isso pode ter acontecido? Isso é bem interessante, né? Então vamos ver. Eu tenho 15 partidas, cada partida é um objeto. Eu tenho o primeiro tipo de partida é a vitória, é o jogo vencido. Eu tenho 7 vitórias. O segundo tipo de partida é a derrota, o jogo perdido. E eu tenho 5 tipos desses objetos. E o terceiro tipo é o empate. Eu tenho 3 tipos desse objeto empate. Então, N é o total das possíveis sequências de jogos vencidos, perdidos, empatados. Então, permutar 2 vitórias, né, por exemplo, se ganhou na terceira rodada e ganhou na quarta rodada, na quarta partida, e eu trocar isso, não vai fazer diferença. Tá? Então, é o mesmo tipo de exemplo. Então, eu tenho isso aqui, pessoal. Eu tenho total de 15 partidas, 7 objetos do primeiro tipo, 7 vitórias, 5 derrotas, 3 empates. Então, 15 fatorial dividido por 7 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial, isso me dá um número bem grande. 360.360, mesmo sendo apenas 15 partidas. Tá? Um outro exemplinho bem legal. Ana e Rosa moram em vértices opostos de um retângulo. Ana precisa atravessar 3 avenidas e 4 ruas para chegar à casa de Rosa. Quantos caminhos diferentes unem as casas de Ana e de Rosa? Então está aqui um esqueminha. Eu tenho aqui a casa de Rosa, aqui é a casa de Ana. Aqui eu tenho as 3 avenidas que são paralelas. E aqui eu tenho as 4 ruas que também são paralelas. Então, vamos modelar esse problema matematicamente. Cada caminho, a partir da casa de Ana até a casa de Rosa, pode ser representado por uma. O zero significa atravessar uma rua. Então eu tenho 2 caminhos. Oi?
Pois não. Para mim também travou bastante. A internet deu uma travada? Sim. Vocês querem que eu volte aqui o slide? Estava iniciando o pensamento, né, a respeito dessas trajetórias. Tá, esse slide aqui, todo mundo ouviu essa modelagem aqui? Posso repetir. Sim, sim. Começou a não ouvir quando a explicação de como resolver. Tá bom, vamos repetir aqui que eu vou montar um gridzinho. Esse grid tem as 3 avenidas na horizontal e as 4 ruas na vertical. E os caminhos, então, vão ser modelados dessa forma, com zeros e uns. Vamos ver, então, esse caminho vermelho, por exemplo. Ele começa atravessando uma rua. Ana atravessa uma rua, então é zero. Zero significa atravessar uma rua. Depois ela atravessa uma avenida, aí é 1. Depois ela atravessa uma rua, aí é 0. Depois ela atravessa uma avenida, 1. Depois ela atravessa uma rua, outra rua, 2 zeros em sequência. E finalmente ela atravessa, desculpa, 2 avenidas em sequência. Não, 2 ruas em sequência, 2 zeros. E finalmente uma avenida, então é 1. Então, esse caminho vermelho está representado por 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. E esse caminho roxo, então, vai ser 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, que é isso aqui. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Então, os caminhos estão em correspondência exata, tá? Com essas sequências binárias. Então, eu vou contar essas sequências binárias aqui. Porém, olha só, pessoal. Trocar esses 2 zeros de posição é a mesma sequência. Trocar esses 2 uns de posição é a mesma sequência. Então, é permutação com repetição. Como vamos funcionar? Esse exemplo, assim. Quantas sequências diferentes podem ser formadas com 4 zeros? Porque são 4 ruas. E 3 uns, porque são 3 avenidas. Então, cada sequência vai corresponder a uma permutação com repetição. Eu tenho 4 objetos do tipo 0 e 3 objetos do tipo 1, um total de 7 objetos. Então, eu já sei fazer essa conta. Eu pego P7, 4,3. 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial, que me dá 35. Então, essa é a resposta. Vocês conseguiram entender essa modelagem? Acho que ficou legal, né? Eu sim. É uma modelagem legal e bem sofisticada, mas que levou para uma solução simples. Não digo que seja a única, tá? Haveria outras soluções. Vamos para esse exemplo agora. Quantos são os anagramas da palavra mambembe que começam com vogal? Vamos lá. Aí nós temos 8 posições. Na posição P1 tem que ter A ou E. Essa é a etapa 1. Estudar a posição 1. Na etapa 2, ver as posições restantes. As 7 posições restantes. Então, seja N o número de anagramas que começam com vogal. Vamos dividir. N1, o número de anagramas que começam com A.
E N2, o número de anagramas que começam com E. E a minha resposta vai ser N1 mais N2 pelo princípio aditivo, porque são conjuntos de configurações distintas, disjuntas. Se o anagrama começa com A, não começa com E, e vice-versa. Então, eu estou falando de conjuntos de configurações, né, disjuntos. Então, vamos estudar o N1. Na etapa 1, eu coloco ali um A, me sobram 7 letras. 3 letras M, 2 letras B e 2 letras E. Agora é fácil, eu tenho 7 objetos, vou permutá-los. 3 do primeiro tipo, 2 do segundo, 2 do terceiro, já sei usar a fórmula. 7 fatorial dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. N2, etapa 2. Colocar o E na primeira posição. Quantas letras me sobram? Essas 7 letras que sobram agora, eu vou ter 3 letras M, 2 letras B, a outra letra E, que não é essa, e uma letra A. Tá? Então, eu tenho 7 objetos com 3 tipos do primeiro, 2 tipos do segundo, que é o B, um objeto do, desculpe, 3 objetos do primeiro tipo, perdão, que é o M, 2 objetos do segundo tipo, que é o B, um objeto do tipo E e um objeto do tipo A. Então, vai ficar 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial. Então, o número de anagramas de Mambembe começam com vogal, são a soma desses dois, né? Aí eu vou colocar 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial em evidência, né? E vai me sobrar isso aqui e vai me dar essa continha. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então vamos em frente. Um outro exemplo aqui interessante. Quantos são os anagramas da palavra Mambembe que não possuem 2 ou 3 letras M juntas? Aqui eu tenho 2 exemplos de anagramas possíveis, permitidos. Não tenho 2 M's juntos, nem 3 M's juntos. Aqui já são anagramas proibidos. Em cima são permitidos, embaixo são proibidos. Aqui eu tenho 2 M's consecutivos. E aqui eu tenho 3 M's consecutivos. Então vamos lá. Seja N o número de anagramas que não possuem 2 ou 3 letras M juntas. Na etapa 1, consideramos as letras de Mambembe diferentes de M. Tá? E calculamos o número de ordenamentos. Vamos fazendo uma observação. Da ordem das letras A, uma vez, B, 2 vezes, e E, 2 vezes, é uma permutação com repetição. Eu tenho um objeto do tipo A, 2 objetos do tipo B e 2 objetos do tipo E, que é tudo que não é M. Então, isso me dá 5 objetos. Tem 8 letras, 3 M, sobram essas 5 letras aí. Então, o número de ordens diferentes desse A, esses 2 Bs e esses 2 Es é permutação 5, 2, 2, 1. Aí, fixada uma permutação desse tipo, de A uma vez, B 2 vezes e E 2 vezes, eu calculo as possibilidades de intercalar nessa permutação cada M, que são em número de 3. Então, vamos considerar uma possibilidade das permutações que eu já calculei aqui com repetição,
na primeira etapa. Aqui é uma possibilidade. Aqui estão os lugares possíveis para colocar os M's. São 6 lugares possíveis. Então, para cada permutação com repetição da etapa 1, eu tenho 6 lugares possíveis para colocar a letra M. Então, eu posso escolher 3 desses lugares, entre 6, para colocar as 3 letras M. Observe que a letra M não vai ficar consecutiva, porque esses lugares já estão aqui configurados para não permitir repetição do M. Então, fixada uma permutação com repetição de 1A, 2Bs e 2Es, eu tenho combinação de 6, 3A3 maneiras de colocar as letras M. Por exemplo, eu posso escolher colocar o M na posição 1, na posição 2 e na posição 5. É como escolher 3 posições dentre as 6. Tá? E cada escolha, a ordem não importa. Né? Eu já escolhi as 3 posições. A ordem aí das posições já escolhidas não tem importância. Escolher a posição 1, 2 e 5 é a mesma coisa que escolher as posições 5, 2 e 1. É um conjunto. Tá? Então a conta agora ficou tranquila. Uma permutação com repetição dessas letras vai gerar, tá, combinação de 6, 3A3 anagramas, configurando os M's, os 3 M's, nessas 6 posições aí. Eu vou multiplicar as permutações com repetição daquelas 5 letras, o A, os 2Bs e os 2Es, e para cada uma dessas permutações com repetição, eu tenho combinação de 6, 3A3 possibilidades. Tá? Então, isso me dá a conta final. Eu uso essa fórmula para cá, que é a fórmula da permutação de 5 com repetição 2, 2, 1. É essa fórmula aqui, vezes combinação de 6, 3A3, que é essa fórmula aqui que a gente viu na aula passada. Isso dá 600. Bom, um desafio que eu vou deixar para vocês. Tentar resolver o mesmo exemplo usando um raciocínio um pouquinho diferente. Na etapa 1, você calcula o número de todos os anagramas de Mambembe total, incluindo aqueles em que aparecem 2 ou 3 letras M juntas. Isso dá o total, N1. Agora eu tenho que descontar os proibidos. Então, na etapa 2, eu calculo uma parte dos proibidos, que é o número de anagramas onde aparecem exatamente 2 letras M juntas. Então, esse aqui não entra nessa etapa. E na etapa 3, o número de anagramas onde aparecem exatamente 3 letras M juntas. Aí eu pego o total da etapa 1, subtraio os anagramas da etapa 2 e subtraio disso os anagramas da etapa 3 pelo princípio aditivo, porque esses 2 conjuntos aqui são disjuntos. Tá? É um desafio legal. Dando uma respirada, que eu já falei bastante, né? Vamos ver, calcular o tempo da aula até o momento. Um pouco menos de 43 minutos. Eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma dúvida. Nenhuma dúvida aqui especial no chat. Então, eu vou voltar para os slides para a segunda parte da aula, mas essa segunda parte da aula ela já é menor. Nós já estamos próximos do fim. Tá bom? Então, coragem que não falta muito. Vamos aproveitar o embalo e já ver arranjos com repetição, que é bem fácil. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Ou está tudo tranquilo?
Tá direito, professor. Eu queria saber se travou mais alguma vez ou a aula seguiu sem problema depois disso. Sem problemas. Tá bom, então. Vamos lá. Então, agora vamos estudar os arranjos com repetição e uma fórmula para calcular o número de arranjos com repetição. Vamos introduzir sempre com um exemplinho. Um prédio tem 8 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair? A gente já resolveu esse problema, né? A pessoa pode entrar e sair pela mesma porta. Então está aqui o segredo da coisa, pessoal. Eu posso repetir a porta. Agora então, congelou para mim. Então, voltou? Sim. Então, recapitulando. Esse exemplo 1. O prédio tem 8 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair? Posso ir para a primeira e 8 para a segunda. 8 vezes 8 é 8 ao quadrado. Isso vai me dar 64 possibilidades. Então, o evento entrar por uma porta pode ocorrer de 8 maneiras, e o evento sair por uma porta também pode ocorrer de 8 maneiras, independente do evento anterior. Então, o par de eventos, primeiro entrar e depois sair, podem ocorrer de 64 maneiras. Tá? Aqui é arranjo, porque a entrada e a saída são coisas diferentes. Tá? Então, a ordem aqui está importando. Travou de novo. Uma outra tem um conjunto de 8 portas. Deixa eu dar uma olhadinha na minha rede, pessoal, só um momento. Vou abrir essa porta. Quer ficar aqui? Estou de volta. O segredo foi abrir uma porta. Vamos ver se melhora. Então, eu tenho um conjunto de 8 portas. O número de elementos desse conjunto é 8. Tá? Aí eu posso representar as entradas e saídas, as configurações dessa forma. PI, PJ. Representa a entrada pela porta I e a saída pela porta J. E o IJ variando de 1 até 8. Então, isso aqui é o produto cartesiano do conjunto A. A cartesiano A, que vai ser o número de duplas, onde a primeira porta... Deixa só um instantinho, pessoal. Prontinho. Então, eu vou fazer produto cartesiano de A por A, ok? Então, isso é o conjunto formado por todos os pares de portas, onde a primeira porta pertence a A e a segunda porta também pertence a A.
e essas portas podem se repetir sem problema. Então, eu tenho esses pares, P1, 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 P2, etc., até P1, P8. E aí agora estão as possibilidades com a porta 2 na frente, e assim por diante, até ter a porta 8 na frente. Isso vai me dar 64 pares. Tá? Então, o número de elementos ou do A cartesiano A é igual à resposta do meu problema pelo princípio multiplicativo, que é o tamanho de A vezes o tamanho de A, que é 8 ao quadrado. Tá? Vamos para outro exemplo. Quantos números distintos de 3 algarismos podem se formar com esses dígitos aí? Então, aqui eu posso considerar triplas, tá? Onde eu pego um dígito desse conjunto, outro dígito desse conjunto e outro dígito desse conjunto. Repara que na formulação do exemplo, eu não estou pedindo que os algarismos sejam distintos, desculpe, que os dígitos sejam distintos. Eu posso repetir. Então, é um arranjo com repetição. Se eu usei o número 5 aqui na segunda posição, posso usar o número 5 na terceira posição. Eu posso repetir. Então, é como se eu fizesse A cartesiano A, cartesiano A. E isso vai me dar um conjunto de triplas. Então, cada tripla vai representar um número, um algarismo distinto aqui. Tá? Com 3 posições. Então, meu conjunto A tem 5 elementos, que são esses dígitos. A cartesiano A é o conjunto de triplas, onde o primeiro elemento da tripla está em A, o segundo também e o terceiro também. Isso é um conjunto de possibilidades. Então, o número de números distintos de 3 algarismos é igual ao tamanho, tá, do A cartesiano A, que é o tamanho de A vezes o tamanho de A vezes o tamanho de A, que é o tamanho de A ao cubo, que é 5 ao cubo. É como se a gente dissesse, tem 5 possibilidades para o primeiro elemento, 5 para o segundo e 5 para o terceiro, porque pode haver repetição. Tá? Aqui embaixo é apenas um desenvolvimento dessa fórmula aqui, que o número de elementos de A cartesiano A é igual à multiplicação, tá, do tamanho de A vezes o tamanho de A vezes o tamanho de A, que é o tamanho de A ao cubo. Então, isso dá 125 possibilidades, que é igual a 5 ao cubo. E olha só que interessante, eu posso estender esse raciocínio para quantos algarismos eu quiser. Olha que interessante. Quantos números distintos de 8 algarismos eu posso formar com esses dígitos? Meu conjunto A continua tendo 5 elementos, só que agora eu quero óctuplas, digamos assim, né? Eu quero colocar para cada posição um elemento de A. Pode repetir. Eu posso repetir, por exemplo, o número 3 ou 8 vezes aqui. Não tem problema. Então, esse algarismo aqui, esse número, desculpe, está associado com essa óctupla, que é fazer que essa óctupla, ou essa 8-upla, ela pertence a cartesiano A 8 vezes. Tá? Ok? Então, o conjunto de possibilidades aí é esse conjunto B de óctuplas. Então, pelo princípio multiplicativo, é só pegar o número de elementos de A, que é 5, e multiplicar por ele mesmo 8 vezes. Isso dá 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, etc. É 5 à oitava. 5 à oitava possibilidades. Então, o que temos aqui? Pessoal, alguma dúvida com relação a esses exemplos? Está tudo tranquilo? Tranquilo.
Então, coragem, que já estamos terminando. O que nós temos como característica nesses exemplos que eu dei? Os elementos considerados são diferentes, como esses dígitos aqui, são dígitos diferentes. Tá? E eu vou escolher R elementos ordenados, repetidos ou não, tanto faz, dentre esses N. Cada escolha desses R elementos aí vai ser uma possibilidade. Posso repetir, posso não repetir. E aí eu aplico o princípio multiplicativo para resolver essa questão. Tá bom? Então, os R elementos ordenados correspondem a uma R-upla do conjunto B, que é igual a cartesiano A, etc., R vezes. Tá? E o número de elementos desse conjunto B é a resposta do meu problema. Então, o que é um arranjo com repetição? Dados N objetos distintos, A1, A2, AN, um arranjo com repetição desses N elementos tomados R a R é uma ordenação de R elementos escolhidos entre esses N que podem ser repetidos. Tá? Não são consideradas permutações entre elementos iguais. Ilustração. Eu posso repetir, mas é claro, trocar esses dois 9 de posição é o mesmo arranjo, tá bom, pessoal? Isso que está presente nesses exemplos. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de arranjos com repetição desses 5 elementos tomados 3 a 3. Posso até repetir o mesmo elemento 3 vezes. Eu posso pegar o número 333, o número 555, não haveria problema. Tá? Aqui nós temos um exemplo, que é um arranjo com repetição desses 5 elementos, tomados 8 a 8. Tá? Podem ser até os 8 dígitos iguais. Não tem problema, porque pode repetir. Tá bom? Mas é claro que, por exemplo, aqui eu tenho 2 9s. Trocar esses 2 9s de lugar não vai me dar uma outra configuração. É a mesma configuração, que está contada por essa fórmula aqui. Repara que esse R é o número de casas, número de escolhas. O R não tem relação nenhuma com o N. O R pode ser menor ou igual a N, ou pode ser maior do que N. Eu posso ter aqui 5 elementos e escolher 3, que é menos do que 5, ou posso escolher 8, que é mais do que 5. Então, olha só que interessante. O número de escolhas não tem relação com o número de objetos. Veja, no exemplo 1, eu escolhi 2 entre 8 portas. No exemplo 2, eu escolhi 3 entre 5 algarismos. No exemplo 3, eu escolhi 8 entre 5 algarismos. Então, o R pode ser menor que o N, ou o R pode ser maior do que o N. Não tem problema. E a resposta é sempre a mesma. Tá? Tem 8 elementos, vou fazer 2 escolhas, 8 ao quadrado. 5 elementos, 3 escolhas, 5 ao cubo. 5 elementos, 8 escolhas, com possíveis repetições, 5 à oitava. Tá bom? Que é o que a gente resolveu nesses exemplos aí. Então, vamos para a fórmula. Dados N elementos distintos, de A1 até a N, encontrar o número de arranjos com repetição de N elementos tomados R a R. Então, o número de arranjos com repetição de N elementos distintos tomados R a R, denominado ANR, é dado por essa fórmula aqui. N elevado a R. Tá? Arranjos com repetição de N elementos tomados R a R. Tá? Que é igual ao número de elementos do conjunto
formado pelo produto cartesiano de A, R vezes. Aqui é reescrevendo os 3 exemplos que nós vimos usando essa nova notação. Tá? 2 portas, 2 escolhas dentre 8 portas, 3 algarismos dentre 5 dígitos, 8 algarismos dentre 5 dígitos. Essa aqui também é uma outra notação usada nos livros. Arranjo com repetição de N elementos tomados R a R. A gente pode até voltar, por exemplo, das placas dos automóveis. As placas dos automóveis são formadas por 3 letras seguidas de 4 dígitos. Quantas placas podem ser formadas? Vamos para a resolução. As letras do alfabeto são 26. Eu posso colocar essas 26 letras nessas 3 posições aqui. E o número de dígitos são 10. Eu posso colocar esses 10 dígitos, de 0 a 9, nessas 4 posições. Então, é uma conta simples. Aqui eu tenho 26 objetos e 3 escolhas. Vai dar 26 ao cubo. E aqui eu tenho 10 objetos e 4 escolhas. Vai dar 10 elevado à quarta. 26 ao cubo são todas as configurações possíveis da primeira parte da placa, usando a fórmula que a gente acabou de ver. 10 à quarta, o número de configurações para escolher os números, a segunda parte da placa, usando a fórmula que a gente acabou de ver. E para cada arranjo desse, eu tenho esse número de arranjos aqui. Então, eu tenho que multiplicar. Isso vai me dar esse total de placas que a gente já resolveu antes, usando só o princípio multiplicativo lá no início da disciplina. Isso nos dá 175.760.000 placas. É muita placa, né? E agora, com as placas novas, dá mais possibilidades ainda, porque aqui, no lugar de um número, vai uma letra. Quantos números naturais de 3 algarismos na base 10 existem? A gente sabe que a primeira posição não pode ter 0. Tá? E aqui os dígitos podem ser iguais, aqui não tem problema. Ok? Então, vamos lá. Na primeira casa eu só tenho 9 possibilidades, porque o 0 não entra, senão o número não teria 3 algarismos. E aqui eu tenho 10 dígitos, eu vou fazer 2 escolhas arbitrárias, podendo inclusive repetir. Ok? Então aqui é arranjo com repetição desses 10 dígitos escolhidos, tomados 2 a 2. Então é 9 vezes 10 ao quadrado, que dá 900. Tudo certo, pessoal? Ok. 900 é a minha resposta. Último exemplo. Quantos números naturais ímpares na quantidade de m existem entre 1000 e 9999? Ou seja, não é na quantidade de m, perdão, são números m. Então eu quero que esse m seja maior do que 1000 e menor que 9999. Os dígitos ímpares são esses aqui. Os dígitos na posição P1 podem ser esses aqui, porque eles são maiores do que 1000, né? Então aqui tem que ser no mínimo 1. Os dígitos na quarta posição só podem ser esses, porque os números são ímpares, mas eu tenho que excluir o 9999, porque o 9999 não entra. Nas posições intermediárias pode ser qualquer coisa. Qualquer um dos 10 dígitos. Então vamos lá. Meu conjunto U são todos os números que eu quero
todos os números ímpares, perdão, entre 1001 e 9999, e o B, que é o proibido, é só o 9999, porque o M tem que ser menor que 9999. Então, eu vou calcular o conjunto U e depois vou subtrair do conjunto B, mas o B só tem um elemento. Tá bom? Pelo princípio aditivo, é o tamanho de U menos o tamanho de B. Vamos para o tamanho de U. 9 possibilidades para a primeira posição, porque o zero não pode entrar aqui. Os números são maiores do que 1000. 5 possibilidades para a quarta posição, porque eu quero que seja ímpar. E aqui no meio pode ser qualquer coisa, então eu vou arranjar, vou fazer arranjo com repetição de 10 dígitos tomados 2 a 2, é aquela fórmula. Tá? Arranjo com repetição de 10 tomados 2 a 2, aqui no meio. Isso vai me dar 9 vezes esse valor aqui, que é 10 ao quadrado, vezes 5, subtraindo 1, que é excluir a possibilidade proibida, que é o número 9999. Então, a resposta é 4.499 números que satisfazem essa propriedade. Dúvidas? Nenhuma Bem dúvida? lógico, professor. Tranquilo. Muito bem. Então, pessoal, chegamos ao fim da aula. Temos aqui 5 exercícios extras. Daqui a pouquinho eu vou postar o vídeo da aula. Vou postar esses exercícios numa folha até em separado, para não ficar no slide. Os enunciados separadamente. E o gabarito separadamente do enunciado também, para vocês poderem estudar sem olhar o gabarito, para tentar fazer. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, para ver se não tem mais nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Então, eu vou encerrar a gravação.